Fala, meu consagrado, minha consagrada, tudo bem com você? Professor Juliano Muniz na área e hoje nós vamos falar do sujeito inexistente. Bora pro vídeo. É isto mesmo, meu glorioso, minha gloriosa. Vamos falar sobre o sujeito inexistente. Mas, professor, para que falar de uma pessoa que não existe, de alguém que não pratica a ação verbal, de alguém a qual o predicado não faz referência? Justamente para que você, jovem mancebo, prestador de concursos, não caia nas armadilhas das bancas, não erre nas suas provas, né? Quando você ver um verbo impessoal, professor, você está falando grego? Não. Segura a tua onda que a coisa vai ficar clara, beleza? Hoje você já sabe aqui que o método é olhar para as definições com inteligência, para que você seja, de fato, entendedor, sabedor da coisa, ok? Vamos lá. Sujeito inexistente. Veja só. Quando é que ele vai ocorrer? Vamos olhar aqui para a nossa definição. Ele vai ocorrer, meu glorioso, quando simplesmente não existir elemento ao qual o predicado faça referência. E você já viu aqui no canal do Pro que o predicado é composto de verbo, né, que faz referência a alguém. Então veja só, quando eu digo pegou o bolo, automaticamente eu preciso de alguém que seja o suporte dessa afirmação, porque alguém pegou o bolo. Automaticamente, se eu chego assim para você, do nada, e falo isso, você vai me pedir um referente. Quem pegou esse bolo? Hã? É necessário um suporte. Isso não acontece quando o sujeito é inexistente. Por quê? Porque o verbo é impessoal. O verbo não está se referindo a ninguém que pratique aquela ação, tá? Quando nós vemos isso? Olha lá. Nós vemos isso nos verbos impessoais. Por exemplo, nos fenômenos da natureza. Olha o exemplo. Nevou durante a madrugada. Você concorda comigo que não é necessário que alguém faça alguma coisa para nevar? O verbo é impessoal. Simplesmente neva, né? É aquele filme, simplesmente acontece. É assim que acontece, a natureza simplesmente age. Não existe um suporte. Não existe alguém que faça referência a essa afirmação. Nevou durante a madrugada. Você não vai me perguntar quem nevou? Ora, simplesmente nevou. Este verbo não faz referência a ninguém. Ele é impessoal. Logo, eu tenho uma oração com sujeito inexistente, ou oração sem sujeito, não é? Então, o que você precisa ter em mente? Existem verbos que são impessoais, não se referem a ninguém. Simplesmente acontece, é simplesmente ação, tá? Esse predicado não faz referência a alguém, então eu tenho um verbo impessoal. Logo, eu tenho uma oração com sujeito inexistente, tá bom? Olha só, e quais são os verbos mais comuns, né? São os seguintes. O verbo haver. O verbo haver, em que sentido, Pro? No sentido de existir, de acontecer. E na indicação de tempo passado. Sim, o A com H também indica tempo passado, né? Então, olha só. Há alguns dias ele passou por aqui. Aí você vai me falar, professor, o sujeito é ele. Não, não. Do verbo há, não. Tá? Há alguns dias. Eu estou indicando o tempo passado. Este verbo é um verbo impessoal, tá? Aquele período está sem sujeito. Aí sim, ele passou por aqui. Quem passou? Ele. Ali eu tenho um sujeito. Beleza? Mas olha só, o verbo haver, no sentido de existir, de acontecer, indicando o tempo passado, como é o caso do exemplo, indica também um verbo impessoal, uma oração com sujeito inexistente, tá? Houve poucas adesões. Houve poucas adesões. E aqui já fica a dica de português. O verbo impessoal, como não está fazendo referência a um sujeito, ou seja, não existe um suporte, ou seja, ninguém pratica a ação de haver, ele não vai para o plural, ok? Ele não passa para o plural. Houve poucas adesões. Você não pode nunca, jamais dizer ou escrever houveram poucas adesões. Beleza? Outro verbo impessoal que caracteriza uma oração sem sujeito ou com sujeito inexistente. Verbo fazer. Em qual sentido? Na indicação de tempo passado e de fenômenos da natureza. Então, fez calor esta semana. Este fez calor
é um verbo impessoal, porque ninguém pratica a ação de fazer o calor, entende? Ele é um verbo impessoal, não está fazendo referência a ninguém. Então, simplesmente fez calor. Fez calor, tá? Também indica uma oração com sujeito inexistente, tá? Faz calor essa semana, fez sol ontem. O verbo fazer, indicando o tempo passado ou fenômeno da natureza, indica uma oração com sujeito inexistente. Belezura? Verbo impessoal. Vamos ver mais exemplos. Outro exemplo, o verbo ser. Verbo ser. Em qual circunstância, pro? Na indicação de tempo e distância. Então, é noite. É noite. É noite, simplesmente é noite. Não tem ninguém que pratique a ação de ser noite. Tá bom? Era noite, ao tempo passado também, tá? São 3 horas. Enquanto eu gravo essa aula, são 20 horas. 20 horas. Também, verbo ser, indicando tempo ou indicando distância. Oração com sujeito inexistente, ok? Sujeito inexistente, verbo impessoal, meu querido, grava isso, tá? Todos os verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, amanheceu, nevou, trovejou, relampejou ou relampeou, né? Que cabem as duas formas. Entardeceu, também vão caracterizar o sujeito inexistente. Beleza? No céu de Ipanema, nosso exemplo ali, no céu de Ipanema, onde você estava curtindo uma praia, trovejou sem parar e você precisou capar o gato. No céu de Ipanema, trovejou sem parar. Quem trovejou? Ora, ninguém. Simplesmente aconteceu. Ninguém é o suporte desta afirmação. Não existe um referente a qual esse predicado possa ser suportado. Olha só que maravilha. Então, oração com sujeito inexistente. Beleza? Agora, meu glorioso, que você está na posse do saber, vamos observar algumas construções errôneas, erradas, com os verbos impessoais. Lembra que eu falei que o verbo impessoal não pode ir para o plural? Então, ó, vamos ligar o sinal de alerta aqui com o nosso amigo Godofredo. Olha o Godofredo aqui. Por quê? Porque existem construções que nós fazemos no dia a dia, só que estão completamente erradas. Por quê? Porque este verbo impessoal não pode ir para o plural. Verbo impessoal não vai para o plural, beleza? Então, olha só. É errado dizer assim, haviam várias pessoas no local. Professor, mas não está concordando com várias pessoas? Não, veja só. Estas várias pessoas existem, estão no local, ok? Haviam várias pessoas no local. Este verbo não pode ir para o plural, porque ele é um verbo impessoal, ele não faz referência a ninguém, tá bom? Então, ó, o certo é dizer havia várias pessoas no local. Beleza? Você não pode passar um verbo impessoal para o plural, tá certo? Então, olha o nosso sinal de alerta ali. O verbo impessoal não pode ir para o plural, pois não faz referência a sujeito. Tampouco seu auxiliar pode variar. Dá uma olhadinha. Nem ele varia e nem o seu auxiliar. Então, você não pode passar para o plural nem o verbo haver e nem o seu auxiliar. Então, ó, é errado dizer devem haver várias pessoas. Não, você não pode fazer isso. Por quê? Porque um verbo impessoal não passa para o plural. Deve haver várias pessoas. Deve haver mais comida no prato. Deve haver mais recursos para a saúde. Deve haver mais recursos para a educação. Nunca você pode passar nem o auxiliar e nem o verbo principal para o plural. Beleza? Olha o recadinho. A impessoalidade do verbo principal passa para o seu auxiliar. Então, ficam impessoais tanto o verbo principal quanto o verbo auxiliar. Beleza, meu querido? Gostou desse vídeo? Eu te convido a curtir o canal do Pro, curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal do Pro. Siga também lá nas redes sociais. Olha aí, ó, professor Juliano Muniz também está no Instagram. Muito conteúdo legal para você. Valeu, meu consagrado. Até a próxima!